Amém. Nós estamos começando hoje o estudo de número 16, da apostila de número 2, do módulo de número 2 do Seminário Teológico de Base, da Escola de Discípulos. E hoje nós vamos tratar de um tema muito relevante. Antes de começar aqui a gravação, eu estava falando Amém. sobre isso, que trata sobre a queda do homem. Um assunto que, relativamente, todo cristão normalmente declara saber sobre o evento, até porque é bastante simples, é a queda de Adão e Eva, o fruto proibido, enfim, mas que tem um desdobramento profundo sobre a nossa fé, sobre a raça humana e sobre diversos acontecimentos, que nós vamos falar um pouquinho disso hoje, tá bom? Vamos orar, vou pedir ao Felipe para orar e abençoar a nossa Amém. aula essa noite, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai poderoso, Deus bendito. Meu Pai, nós te pedimos nessa aula, Pai, que o Senhor possa nos iluminar através do seu Espírito Santo, para que o nosso entendimento na sua palavra, Pai, venha se expandir. Meu Pai, que tu possa nos dar concentração, capacidade, Pai, porque nós bem sabemos, se não é o seu Espírito Santo, Pai, nos iluminando, nós não conseguimos, Pai. Dá, Senhor, autoridade, graça para o teu servo ministrar essa aula, Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, amém. Eu vou compartilhar aqui a apostila com vocês. Deixa eu só fazer aqui a compartilhamento da tela. Na verdade, antes de eu compartilhar a tela, eu queria falar um pouquinho sobre a queda do homem, né? Quando nós falamos sobre a queda em si, né, é muito claro para nós, né, todo o processo, né, narrado ali desde a criação do homem, começando em Gênesis 1 e 2, e até a sua queda ali, relatada em Gênesis 2, 3, 3 em relação a esse acontecimento, né, e seus desdobramentos, por assim dizer. Mas a verdade é que para bastante longe, né, de ser um simples acontecimento do ponto de vista teológico e de importância, ele é um acontecimento extremamente relevante, obviamente, por todo o seu desdobramento, mas também que traz conceitos muito profundos a respeito sobre a raça humana, sobre a natureza do homem, sobre essa natureza pecaminosa, as consequências, né, desse pecado, né, em relação a tudo que aconteceu a partir daí, a natureza adâmica, o desdobramento da natureza adâmica, algumas heresias que surgem ao longo do tempo na estrutura da igreja, paralela à igreja, que acabam perdurando ao longo de muitos séculos, como pelagianismo e algumas outras, mas que são extremamente importantes, né? Do ponto de vista teológico, nós tratarmos todas essas vertentes, todos esses temas, para que nós possamos entender. A queda do homem é um fator fundamental, por exemplo, numa divisão, um fator sensível, talvez não fundamental, mas sensível, do ponto de vista do seu olhar sobre a doutrina de soterologia, doutrina de salvação, por exemplo. Mais uma vez, a gente sempre reforça, né, na escola de discípulos, a ideia que, óbvio que eu, como pastor, eu tenho uma posição, eu tenho uma, uma visão, né, soterológica, ou seja, sobre salvação, sobre a manifestação, né, da salvação na humanidade, mas a ideia da escola de discípulos, como a gente está aberto a qualquer irmão que quiser participar, enfim, e ser abençoado com estudo e com conhecimento, a ideia aqui não é definir um ponto de vista, mas é apresentar aqueles que são existentes. Então, do ponto de vista soteriológico, por exemplo, a gente tem a questão, discute-se, né, é um ponto sensível para o calvinismo, né, do ponto de vista em relação à natureza do homem, aos decretos de Deus, por exemplo, ele tem uma sensibilidade em relação a isso, nós vamos falar sobre isso, e também do ponto de vista do arminianismo, do ponto de vista de Deus conhecer o futuro e Deus ir fazendo seus decretos, que são soberanos sim, mas também conhecendo a escolha do homem e determinando no futuro, a partir dessa escolha, determinando os acontecimentos para que possa acontecer. Então, assim, a queda do homem é um assunto extremamente rico, que não se resume a única e exclusivamente Adão foi criado
Deus fez Adão dormir, tirou uma costela, criou a mulher. Aí a serpente foi lá, enganou, ela comeu um bom ponto, uma maçã, comeu uma maçã, o fruto, né, proibido, era uma maçã, não era uma maçã? De onde que saiu a maçã? E aí come o fruto proibido, e aí oferece a Adão, a partir daí, Adão também come, e aí há uma série de acontecimentos em relação a tudo aquilo que se segue. Mas eu gostaria de pedir, né, antes de nós podermos avançar, né, em relação a isso, que você abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 3, onde é o relato da queda do homem. É importante que nós leamos todo o texto. Eu vou compartilhar a tela só para efeito de dinâmica da aula, para não ficar as pessoas assim, né, assistindo e sem a referência bíblica. Deixa eu colocar aqui, Gênesis capítulo 3. Vocês conseguem ver a tela, né, nesse momento, né? Deixa eu dar boa noite às pessoas que entraram. Boa noite, Lorena. Boa noite, Sil. Boa noite, pastora Boa Eliana. noite, Tudo boa bem? noite, Paz, Pedro. paz, paz. Paz. Nós estamos hoje tratando o estudo de número 16 da Escola de Discípulos e a queda do homem, né? Nós vamos entrar na queda do homem. Então, vamos ler o capítulo 3 de Gênesis. Eu vou pedir que alguém leia, por favor, para que a gente possa avançar, né, na aula de hoje. Alguém pode ler? Posso ler, pastor? Amém. Começando do 1? Todo, o capítulo 3 todo. Uhum. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem, a sua mulher ouvindo o homem, a sua mulher, os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: Já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e a descendência dela. Esta lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher
a mulher, ela declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual foi tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Amém, amém. Estava fechado o microfone. Que texto poderoso, né? Assim, que texto profundo em muitos aspectos. E é sobre isso que eu queria começar a tratar nessa noite com vocês, né? Esse texto é tão rico do ponto de vista, vamos dizer assim, né, teológico, do ponto de vista de conhecimento, do pecado, do relacionamento com Deus, dos desdobramentos em relação a isso, que a gente tem muita coisa para a gente começar a tratar, né? E eu quero, só para a gente animar, aquecer um pouco a aula, perguntar algumas coisas, né? Talvez da mais simples, né? O fruto proibido era ou não uma maçã? Sim ou não? Era a maçã da Apple? Sim ou não? Acho que não. Não, professor, eu creio que não. Não se diz qual era, mas eu creio que não seja maçã, não. Não, obviamente não era, né? A maçã, mas é uma história legal, né? Assim, de onde que surge, né, a maçã, né? Porque a maçã acaba sendo figurativamente, né, utilizada como uma representação do fruto proibido, né? E a verdade é que a Bíblia não detalha que fruto era esse, né? Ela chama de fruto do conhecimento Coitada da maçã, que do fome, bem e hein? do mal. Só que ao longo do tempo, né, com vamos dizer assim, transformou essa passagem em teatro, agora deu um trava-língua, mas transformar essa passagem em teatro, Teatrização. teatrização, exatamente, dessa passagem, né? Obviamente que na hora de representar o fruto do conhecimento do bem e do mal, pegaram um fruto, né? Que nesse caso foi a maçã, por isso é uma jaca, né? Isso é uma melancia, mas acho que ia ser esquisito, né? Ser pesado demais a serpente dando uma jaca, imagina, uma melancia para a mulher. Então, assim, podia ser uma banana, um morango, e aí pegaram uma maçã e representaram com uma maçã, e acabou ao longo do tempo ficando simbolicamente representado como fosse o fruto proibido, né? O chamado fruto proibido. Mas é só uma descontração. Tem algumas partes desse texto que eles são muito, muito importantes, né? Tanto do ponto de vista do desdobramento do pecado, quanto do pecado em si, e a gente vai trabalhar sobre ele, quanto sobre alguns aspectos. Uma pergunta que eu quero fazer, e gostaria que vocês deixassem para o final da aula me lembrassem, é o seguinte: no capítulo 3, no versículo aqui, deixa eu pegar o versículo, no versículo no versículo 13, no versículo 11, perdão. Diz assim, ó, vou ler até um pouquinho antes. Versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando:
onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Você comeu do fruto da árvore do qual eu lhe proibi comer? Vou deixar essa pergunta. Deus, nós já estudamos aqui na escola de discípulos ao longo desse tempo os atributos de Deus. Um dos requisitos para algo ou alguém ser preencher, né? Preencher o atributo, né? Preencher a lacuna, né? A vaga, entre aspas, vou chamar assim, a vaga de Deus, ele tem algumas características que somente o Senhor, na Bíblia, ele se declara dessa forma. Quais são elas? A saber, os atributos de Deus: onisciência, onipresença e onipotência. Ser todo-poderoso, ter todo o conhecimento, ter a ciência a respeito de tudo, sobre tudo, e estar presente em todos os lugares. Onipresença, onipotência e onisciência. E aí vem a pergunta: se Deus é onisciente, por que ele pergunta a Adão se ele tinha comido do fruto da árvore que ele tinha proibido que Adão comesse, que Adão e Eva comessem? Se Deus é onisciente, por que Deus pergunta para Adão se ele comeu do fruto da árvore? Você já parou para pensar sobre isso? Já tinha reparado isso nessa passagem? Eu acho que é porque Deus queria testar para ver se ele ia mentir. Mas Será Deus que já sabia que ele tinha comido, obviamente. Alguém mais? Não? Professor, Se a gente fala a verdade, Para que fale a verdade? Vamos nessa linha. Então, pode falar, Felipe, professor, também. Só vou falar no final é, sobre isso. no caso, eu acredito que esse diálogo, essa pergunta que Deus fez a Adão, é mais nesse campo do antropoformismo, que era a linguagem que ele estava se adequando ali ao homem, que eu creio que Adão já não ia ter aquele entendimento, entendeu? Eu creio que Deus queria uma comunicação, um vínculo com Adão, e eu creio que essa linguagem que Deus usou, mesmo sabendo o que aconteceu, mesmo sabendo que a queda já estava já no conhecimento de Deus, mas era um modo de desenvolvimento entre Deus e Adão ali, uma coisa que ele desceu o nível de Adão. Entendi. Eu vou guardar essa pergunta para o final. A Lorena escreveu oportunidade de arrependimento, perguntando. Não sei, Lorena, oportunidade de arrependimento? Sim, não? A gente vai falar sobre isso no final. Mas tem o texto bíblico, né? Ele é muito rico nesse aspecto, né? Um desses pontos é justamente essa questão do arrependimento. Arrependimento, a questão da pergunta de Deus sobre isso, né? Sobre a consequência do pecado e por que Deus pergunta se ele havia pecado ou não, se ele havia desobedecido ou não. Outro ponto importante aqui para a gente salientar é o que em si, né? Qual é o desdobramento desse pecado, as consequências desse pecado. Se aplicavam somente a Adão e Eva, sim ou não? Como eles se aplicavam ao longo do tempo sobre seus descendentes? Tem também a questão uma vez que Adão, por exemplo, até esse momento, ele não tinha pecado, concorda? Não existia pecado, sim ou não? Não existia pecado. Sim, sim. Até esse momento exato, ele não sim. tinha pecado. De maneira que Adão era santo, certo? Se ele não tinha pecado, ele era santo, sim ou não? Sim. Não. Sim. Sim. Tanto é que ele se relacionava com Deus. A Bíblia relata que Adão, antes, o Senhor vinha ter com Adão no final do dia, e Adão conversava, né? Ele conversava com Deus no final do dia, né? Deus vinha ter com ele ali no final de cada tarde, conversava com ele. Então ele tinha acesso a um relacionamento com Deus. Então, ele tinha acesso ao relacionamento com Deus, ele não tinha pecado, logo ele era santo, porque ele não havia pecado ainda. E se ele era santo e não havia pecado, por que essa santidade levou ao pecado?
qual é a estrutura disso? Mais que isso, uma vez que Deus sabia, na sua onisciência, que haveria o pecado, por que Deus colocou a árvore no jardim? Você já se perguntou sobre isso? Sim, já me perguntei já, professor. Pode falar, Priscila, fica à vontade. Eu creio que pelo. Opa. Desculpa. Pode falar, Felipe. Não, amiga. Eu creio que para Deus se revelar todos os seus atributos, como o senhor tinha comentado, eu creio que houve essa necessidade, até que na queda, para a gente conhecer esse lado de Deus de amor e de justiça também. Porque se não houvesse a queda, a gente não ia conhecer esse lado de misericordioso de Deus. Eu creio, Então, porque eu creio. Você está me dizendo de maneira mais simplória é o seguinte: Deus, para provar que era misericordioso, ele deixou o pecado surgir para que milhões de pessoas morressem e fossem para o inferno. Não, falo isso baseado e se a cruz, se o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo, se o plano da salvação já se estendeu antes da criação, eu creio que talvez fosse ser desse intuito, de revelar para sua glória e com a virgem dele todas as coisas. Porque se houve o plano da fundação antes da criação do mundo, como se diz nas escrituras, segundo Pedro, eu creio que foi com propósito. Porque se houve o plano da salvação, automaticamente entende-se que é ter uma queda. Tá, então, mas assim, vamos lá. Entendi o que você falou. O Cordeiro, vamos lá, o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. A gente concorda sobre isso, bem? E o propósito do Cordeiro morrer antes da fundação do mundo é pelo seu sacrifício, que seria um sacrifício substitutivo, amém? Sim. O salário do pecado é a morte e o sacrifício de Jesus é substitutivo no nosso lugar. Sim. Amém. Então, Jesus morreu para que nós não morrêssemos, para que nós tivéssemos vida nele, e ele substituísse o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, como diz o profeta Isaías. Então, está nesse contexto. Mas a pergunta ainda continua. Uma vez que Deus, de maneira onisciente, ele já sabia que o pecado haveria, tanto que o Cordeiro de Deus ele foi imolado antes da fundação do mundo, inclusive da criação, antes do que o mundo fosse fundado, por que simplesmente não tirou-se a árvore? Teria ficado muita coisa. Sim, sim. Porque eu creio que senão ficaria um ambiente como se fosse um ambiente no céu, com os anjos eleitos que tem hoje, somente Deus, os anjos eleitos, nenhuma capacidade de queda. Também. Exatamente. A Lorena colocou. A Madilis colocou. Desculpa que eu estou sem lente ainda, tenho dificuldade. A Madilis colocou depois da Lorena: a liberdade para escolher. Jesus é um cavaleiro. Então ele dá para escolher. Se o colocou livre-arbítrio. O Marcos levantou a mão. Eu gostei. Vamos falar. Priscila está com a mão levantada antes, né? Deixa a Priscila falar. Não é Marcos, não, é Mariana. Oi, Mariana, tudo bem? Paz, Estamos querida. juntos aqui. Tá. Paz, pastor. Eu acho que Deus quer posicionamento, né? É da mesma forma que a gente precisa ter hoje, ele já lá com Adão, ele já pedia posicionamento de assumir o erro. Sim, do ponto de vista. Tá. Mas a pergunta que eu fiz é: por que Deus não tirou a árvore? Porque Para dar liberdade de escolha. Isso, sem a árvore, livre-arbítrio, né? Sem a árvore ia ficar fácil demais. Para dar liberdade de escolha à pessoa do bem e o mal. Amém. Não, vou deixar aqui. Existe o mal e o bem, sim. Eu estou tentando provocar nesse aspecto, a gente vai tratar sobre tudo isso, mas só para vocês verem como, assim, o texto de Gênesis capítulo 3, ele é um texto extremamente profundo do ponto de vista do desdobramento teológico, né? Você tem diversas consequências a respeito das decisões que você toma a respeito desse texto, né? Você tem, desde dali, você pode, por exemplo, pontuar. A gente tem uma dificuldade, por exemplo, quando o diabo propõe, né, através
ele estava lá transfigurado, né, ou disfarçado de serpente. Quando ele propõe para Eva para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, uma pergunta, não sei se você já repararam, ele usa as mesmas palavras que Deus tinha usado, sim ou não? Deus é parecido, ele torce um pouco. Distorce. Sim. Uma segunda questão. Eva tinha ouvido de Deus a proibição? Não. Não, A, não. proib... Professor, a ali em proibição tinha Gênesis, sido... parece que os dois estavam, salvo engano, em Gênesis Uhum. capítulo 1º ou 2º, parece que os dois estavam juntos, dá um relato que parece que Moisés fala que os dois estavam juntos, e logo depois parece que só falou com Adão, e depois ele repassou para Eva. Então, essa é um bom questionamento sobre esse texto. Todas essas situações, né, são importantes, né, do ponto de vista assim, do nosso conhecimento a respeito da, como é que eu posso dizer? A respeito dessa estrutura que é fundamental para tudo que nós entendemos do ponto de vista da nossa fé. Essa dinâmica que é instituída, né? O que é, não é instituída, né? Que é consumada, né? A palavra melhor, consumada. Que é consumada em Gênesis capítulo 3, ela é fundamental para nós entendermos todo o desdobramento a partir daí em relação à natureza humana, à vida do homem, as consequências daquilo que aconteceu e principalmente como Deus, de maneira muito poderosa e de uma maneira linda, extraordinária, ele se move ao longo daquela linha do tempo da história humana, buscando, né, vamos dizer assim, trazer de volta ou trazer novamente para esse relacionamento que havia sido quebrado e desfeito em Gênesis capítulo 3, trazer aquilo que era a coroa da sua criação. Né? O homem foi feito à sua imagem e semelhança. Nós vimos no capítulo anterior, no capítulo 15 da apostila, no estudo de número 15, falando sobre isso. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Foi instituído, obviamente, né? Existem atributos que foram transferidos, né? No sentido assim, o homem tem inteligência, o homem tem sabedoria, o homem foi instrumentalizado, né? Com aspectos que nenhuma outra criatura até então havia recebido ao longo da criação. Mas vamos para a apostila e a gente vai voltar em todas esses questionamentos aí em relação a isso. A gente está aqui na apostila, vocês conseguem ver a apostila, né? Apostila de número na aula. Deixa eu pegar aqui. Estudo de número 15, a queda do homem. E nós vamos. Perdão, 16, a queda do homem. Vamos ler a apostila e a gente vai tratando sobre todos esses temas em relação a isso. Visões sobre o relato da queda. Alguém pode ler, por favor? Pastor, a apostila fica muito pequenininho para mim. Alguém pode ler? Deixa eu tentar aumentar aqui. Pronto, tá bem grande ou tá pequeno aí? Pronto. Visão sobre o relato da queda. Aqui ficou bom para me ler. Se a irmã não for ler, eu posso ler aqui, pastor? Pode ir, Felipe, vai lá. Pode, Ok. pode ler. Pode ir? Tá ok. Vai estar visões sobre o relato da queda. Alguns dizem que o relato da queda é apenas uma lenda. Outros aceitam a verdade, entre aspas, da história sem aceitar sua credibilidade histórica. O relato da queda é visto como um mito verdadeiro. Muitos veem o relato da queda como verdade factual e histórica. Assim como se crê que o relato da criação é literal, também da queda do homem, outros textos bíblicos apoiam a historicidade da queda, como em Romanos, capítulo 5, verso 12 ao 21, 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 21 ao 22, e 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 14. Isso. Então, a primeira questão é a nossa visão ou as visões sobre o relato da queda. Quais são as visões que existem a respeito do relato da queda? A primeira delas é que alguns defendem, né, que o relato da queda é apenas uma lenda, que é apenas uma lenda, como é a lenda de, sei lá, uma lenda de
de Thor, uma lenda do Saci Pererê, uma lenda de qualquer. Não sei se não é nem uma lenda, seria um mito, né? Uma lenda nesse aspecto de ser somente algo que está relatando de maneira talvez figurada, né? Ou apenas, vamos dizer assim, sem ser literal, como um relato histórico, a queda do homem, né? Outras aceitam a queda, entre aspas, como verdade, né? E a história sem aceitar a credibilidade histórica, ou seja, existe uma moral, uma verdade que está sendo ensinada a partir de Gênesis 3, contudo, a história contada, não seja, a serpente engana a mulher come e leva para o Adão, Adão come e a queda, isso tudo ela não é necessariamente histórica, não aconteceu necessariamente. Mas a verdade que está contida ali de desobediência, o pano de fundo, né, por trás daquela história, é que é a verdade que Deus estava tratando em Gênesis, no capítulo 3. E aí, a partir daí, né, quando a gente tem essa questão da queda, e todo esse relato, então o que estava sendo ensinado ali em Gênesis 3 é apenas um mito verdadeiro. E aí, a última visão, que obviamente aqui nós temos, é que muitos veem o relato da queda como ela é verdadeira e factual e história, né? Ela é histórica. Assim como que o relato da criação é literal, ou seja, Deus criou o mundo em 7 dias, né? No sétimo descansou, na verdade. Toda a relação, o criacionismo que nós já estudamos aqui do ponto de vista bíblico, também o da queda do homem é histórico e factual, né? Principalmente por quê? Porque existem outros textos bíblicos que apoiam a historicidade da queda, ou seja, a Bíblia, em outras passagens, ela vai apontar para esse relato como um relato histórico, como um relato onde aquilo que está sendo narrado efetivamente aconteceu do ponto de vista histórico. Vamos ler Romanos 5, 12 a 21, 1 Coríntios 15, 21 e 22 e 1 Timóteo 2, 14. Vou pedir para que vocês me ajudem com esses textos. Seja bem-vindo. Rayane, tudo bem? Bem-vinda, querida. Paz. Então, nesse aspecto, vamos ler esses textos. Romanos, o que, pastor? 5, de 12 a 21. Romanos, espera aí que eu estou procurando. 5. 12 a 21. Outra pessoa, abre, por favor, em 1 Coríntios 15, 21 a 22. Já sei, Romanos. Tá. E outra em 1 Timóteo 2,14. Pode ler, por favor. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus. Isso é, a dádiva pela graça de um só homem. Jesus Cristo transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo.
Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da desobediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou a morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, amém. Amém. Que texto poderoso. Que texto poderoso esse texto de Roma. A carta de Romanos inteira é uma carta poderosa, né? Não que as outras não sejam, mas é de uma profundidade gigantesca, né? Ele começa em Romanos, capítulo, versículo 12. Eu vou ler texto, versículo a versículo, que eu acho importantíssimo a gente meditar sobre o que Paulo está falando. Paulo ele vem discorrendo sobre a lei. Basicamente, o que ele trata antes é o seguinte: olha, a lei, ele vem tratando sobre. Ele vai tratar um pouco antes, vai começar a tratar a partir daqui, na verdade, vai tratar nos próximos capítulos, né? Sobre a função da lei e como a lei desdobrou em relação à exposição do pecado, né? Nós já falamos sobre isso aqui. Antes da lei, o pecado já existia, mas como as pessoas não tinham a lei, elas, no caso, não tinham a percepção do pecado. Quando a lei trouxe o pecado, ou seja, disse aquilo que era pecado, e foi imputado isso às pessoas, ou seja, não adulterarás, não matarás, todos os outros, quando Deus disse claramente aquilo que era pecado através da lei, o que gerou não foi vida, gerou morte, porque todos foram incapazes, com a exceção de Cristo Jesus, de cumprir a lei que Deus tinha estabelecido. Então, a lei ela acaba se tornando um instrumento, né, para que a morte, né, para que a morte ganhasse ainda mais força através do pecado. Por isso, né, que a Bíblia, lembra, nós já tratamos aqui também, é importante que a escola de discípula vai somando, né, todas as aulas que nós vimos para trás, elas vão fazendo um encaixe para que faça sentido. Por isso que nós tratamos lá na parte de hermenêutica um texto, por exemplo, que falava o quê? A letra mata, mas o espírito vivifica. Qual era o sentido do texto? Era que justamente isso, a letra da lei, ela trouxe a morte, porque ela trouxe a exposição do pecado, e com a exposição do pecado, a consequência do pecado ficou clara para todos, que era a morte. E aí, a partir daí, estabeleceu-se um mecanismo onde nós fomos colocados debaixo da lei, né, como seu tutor, e nós estamos falando sobre isso. Falamos sobre Gálatas, na carta de Gálatas, sobre isso, né, no capítulo 1 ao 6, na mensagem Cartas para o Novo Mundo, que nós estamos fazendo na igreja aos domingos, que foi a gente tratando justamente sobre isso. Naquele momento ali em Gálatas, homens que tinham aceitado a Cristo da igreja de Jerusalém tentaram fazer com os Gálatas que eles se submetessem à lei mosaica, e Paulo discorre justamente sobre isso, de maneira que ele fala, olha, a lei ela foi como um tutor, ela foi para guiar até a graça. Uma vez que a graça foi estabelecida e que Cristo criou, o cumprimento de toda a lei é Cristo, de maneira que nós morremos e não vivemos mais nós, mas Cristo vive através de nós e por isso nós temos salvação. E aí, a partir daqui, o que o apóstolo Paulo começa a tratar sobre isso de maneira direta, né? Ele fala assim, olha, vamos dizer assim, aquilo que ele trata em Gálatas, ele aprofunda em Romanos, né? Dessa forma. Ele fala, ó, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, que homem é esse? Por Adão, e pelo pecado desse homem, né, a morte, porque o salário do pecado, a recompensa pelo pecado é a morte. O que é a morte? É a morte física? É a morte de eu morrer amanhã? Não, não é esse tipo de morte. A morte é a separação eterna de Deus, a separação espiritual de Deus, né? Tanto qual é a consequência do pecado no capítulo 3 de Gênesis? Deus fala para ele antes, olha, no versículo do capítulo 2, não coma desse fruto, porque certamente morrerás. Quando eles comem, qual é a consequência final lá? Tem várias consequências, né, individualizadas, lá para o homem, para a mulher, para a serpente, mas a consequência final é eles serem separados de Deus. Foram colocados para fora do Éden,
consequentemente, deixaram de ter um relacionamento com Deus e eles viveram em separação eterna de Deus e a morte começou a reinar. Nós que fomos criados para ter vida eterna, para vivermos eternamente com Deus, passamos a experimentar a morte. E eu quero tratar sobre isso depois, sobre a morte, porque, inclusive, nesse aspecto, a morte acaba sendo uma manifestação, inclusive, da própria graça, no sentido de que não é culpa de Deus, mas quando se estabelece a morte, ela é finda, né? Ela finda a existência humana para que nós possamos, em Cristo Jesus, também vivermos para Deus e nos juntarmos novamente a Deus até que Ele venha e nos leve para morar eternamente com Ele. Mas, desse aspecto, ele diz, olha, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo para um homem, por um homem, o pecado pela morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Por quê? Porque eu já dei esse exemplo aqui, de maneira muito simples. Imagine que você tem um filho, uma filha. Se você chega em casa, ela está pulando no sofá, você pode ir lá e punir, dizer assim, olha, você está de castigo porque você está pulando no sofá? Não, porque ela não tem consciência do erro. Ela não está consciente daquele erro. Mas uma vez que você fala, olha, se pular do sofá, papai ou mamãe vai ficar triste com você e a gente vai te dar um castigo. E aí você chega no outro dia e a criança está pulando no sofá, ela já não é mais imputada como uma inocente. Ela sabe do erro, ela conhece a regra e mesmo assim ela escolheu no seu coração transgredir a regra. De uma maneira muito simplória, é sobre isso que nós estamos falando aqui. E ele fala sobre isso, daquele que, todavia, ele continua, olha, perdão, pois todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado é levado em conta quando não existe a lei. Todavia, a morte reinou desde os tempos de Adão até o de Moisés. Mesmo aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Então ele fala, a morte entra no mundo através do pecado de Adão. Adão era cabeça de raça, cabeça da raça humana. Através do pecado dele, do pecado que ele estabeleceu, toda a humanidade caiu. Né? Por que é importante a gente estabelecer isso? Existe uma doutrina chamada pelagianismo, que foi muito forte, né, no início do século, e algumas pessoas ainda acabam defendendo, de que o homem, quando nasce, né, eu, você, as pessoas, elas nascem sem pecado. Não, nós nascemos já com a natureza adâmica, com a natureza dessa estrutura pecaminosa. É isso que ele está dizendo, porque a morte, que é o salário do pecado, reinou desde o tempo de Adão até Moisés, ou seja, sem o período da lei. Não é a lei que gerou a morte já existia. Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Quem é um tipo daquele que haveria de vir? É Cristo. Adão era cabeça de raça. Jesus passa a ser a cabeça da igreja, a cabeça dessa nova humanidade, que é uma humanidade que vai ser diferente dessa humanidade que foi estabelecida de Adão como cabeça de raça. Qual é a humanidade que Cristo inaugura através da sua ressurreição? Jesus era 100% homem, 100% Deus, e ele vai transformar aquilo que é corruptível em algo incorruptível. Nós vamos viver para sempre com Deus, com um corpo glorioso, assim como Cristo teve o seu corpo glorificado. E aí ele vai continuar. Entretanto, não há comparação entre dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais, quer dizer, muitos morreram por causa da transgressão, mas muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva, o presente, pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Ou seja, enquanto a morte levou, por causa da transgressão de um só, levou a morte a muitos, muito mais serão aqueles que serão alcançados pela graça de Deus, para que transborde, né, para muitos essa dádiva que é a graça de Deus através de um só homem, Jesus Cristo. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Quer dizer, um pecado gerou uma série de condenações, né? Mas a dádiva decorreu que, no meio de muitas transgressões, veio só uma justificação que cobriu toda
esse mar de pecado, esse mar de transgressão. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, ou seja, por um só a morte reinou, e muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva de justiça, reinarão em vida por meio de um único só homem, Jesus Cristo. Então, se por um só a morte reinou por meio dele, né? Quer dizer, por meio de um pecado, a morte reinou sobre o mundo, né? A morte reinou sobre a natureza humana, sobre a raça humana. Ele está dizendo, ainda mais agora, por causa de um único homem, Jesus Cristo, a dádiva da justiça, o presente, que é a justiça de Deus, a justificação de Deus, reinará, quer dizer, sobre todas as coisas, em vida por meio de um único homem. Consequentemente, quer dizer, em relação a isso tudo, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também só uma justiça, um ato de justiça, resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas aonde aumentou o pecado, transbordou a graça de Deus, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então, nós temos aqui um texto que ele é profundo em todos os seus aspectos, né? Pela transgressão de um único homem, toda a raça humana, né? Adão era a cabeça de raça e toda a raça humana pagou. Mas também, o ato de justiça de um único homem, de Jesus Cristo, toda a humanidade tem a oportunidade, através da dádiva da graça, do presente da graça, que é o favor não merecido, que possa alcançar reconciliação através da justificação por meio de Jesus Cristo. Vamos ler 1 Coríntios 15, 21 e 22, por favor. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém? Então, essa é a razão da nossa esperança. Assim como todos foram condenados em Adão, todos também poderão ser vivificados em Cristo. Onde o primeiro Adão falha, o segundo Adão, ele é vitorioso sobre todas essas coisas. Então, é importante, né, a gente ter isso em mente, porque a profundidade do relato da queda, né, é muito clara, né? É muito clara. Como é que eu posso dizer? É muito clara, né? A forma, né? Como Deus vai construindo, já desde o primeiro momento, né, da queda, e todo o desdobramento profundo que é a partir disso, um plano de salvação, um plano de misericórdia a respeito da queda do homem. Mas é fundamental que nós entendamos, né? Que nós entendamos quais são as implicações desse ato, de como é que isso se desdobra em relação à natureza humana. Vamos ler 2 Timóteo, 2 Timóteo? 1 Timóteo 2,14. Alguém? 1 Timóteo 2,14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Sim. E aí a gente vai entrar no assunto que trata sobre aqueles que foram tentados, né? Como é que eles se relacionavam sobre isso. Vamos falar sobre as pessoas envolvidas, né? Nesse processo e também os outros seres envolvidos nesse processo. Então, Adão tinha, pode ler, quem puder, Adão tinha capacidade de pensamento. Adão tinha capacidade de pensamento e razão, pois era capaz de dar nomes aos animais, pensar sobre o seu relacionamento com Eva, como está descrito em Gênesis capítulo 2, do 19 ao 23, também possuía uma linguagem com a qual podia se comunicar. Gênesis capítulo 2, versos
capítulo 2, do verso 16, 20 e 23. Não tinha pecado e sua santidade o capacitava a se relacionar com Deus. Era, entretanto, uma santidade não confirmada por não ter sido posto à prova. O homem tinha liberdade para escolher e avaliar suas escolhas. Tinha a responsabilidade de exercer domínio sobre a terra. Gênesis capítulo 1, do verso 26 e 28, e Gênesis capítulo 2, do verso 15. E de desfrutar dos resultados do seu trabalho. Gênesis capítulo 2, do verso 16 ao 17. Então, olha como é que a gente começa a ter um desdobramento, né, sobre a partir da análise daqueles que foram tentados, né? Então, primeiro de tudo é que Adão tinha capacidade de pensamento. Adão não era um ser tacanho, né? Ou como é que a gente pode dizer? Ele não era um ser incapaz, não era um ser bobo, né? Não, Adão era extremamente inteligente, né? Nós somos, em certo aspecto, né, infinitamente menos capacitados que Adão. Adão, ele deu nomes, ele reinava sobre todos os animais, ele tinha condições de pensar sobre o seu relacionamento com Eva, ele já se comunicava, ele conversava, né, ele falava com Deus, ele era perfeito no sentido seguinte: seu DNA era perfeito, ele não foi feito inicialmente para envelhecer, para morrer, para adoecer. Adão, ele era, vamos dizer assim, do ponto de vista da raça humana, ele era o suprassumo daquilo que tinha sido concebido por Deus. Então, ele tinha essa capacidade intelectual, emocional, de percepção, ou seja, Adão ele era um homem natural, mas que se relacionava diretamente a olhos nus, né, de maneira muito clara com o espiritual. Não esqueça que o princípio Adão, ele não é a gente já falou, não é um mito, não é uma lenda. Adão é um homem, né? Nós nos maravilhamos hoje, a gente sai de um culto, amém? Arrebatado quando a gente sente a presença de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Sim, Quando vem aquele culto, né? Aquela presença que arrebata você, que toma você. Só a simples presença, a sensação da simples presença de Deus já faz isso com você. Imagine a manifestação real, no sentido assim, né? Do próprio Deus vir até você conversar no final do dia, de você ter essa capacidade. Olha o nível de santidade, de separação que Adão foi criado para se relacionar. Deus não se relaciona com nada que não é santo. E Adão ele tinha essa capacidade, né? Ele era dotado dessa capacidade, dessa santidade para se relacionar com Deus. Então, imagina aquilo que você tem só uma amostra, num culto, numa oração, no seu devocional. Adão tinha efetivamente todos os dias, desde o início da sua existência. Então, Adão era um ser extremamente capacitado nesse aspecto, e ele era extremamente intelectualizado para entender sobre isso. Mas ele também não tinha pecado, e sua santidade capacidade de se relacionar com Deus. Já falamos sobre isso. E aqui, Mariana, vem aquela resposta do pessoal daquilo que a gente está falando. Era, entretanto, uma santidade ainda não confirmada, porque essa santidade confirmada, ela só poderia ser confirmada quando posta à prova. O homem tinha liberdade para escolher e avaliar suas escolhas, que é o que nós chamamos do livre-arbítrio. Eu não sei se Priscila quer falar, estava com a mão levantada ainda, não sei se quer, e o Felipe também quer falar. Se a irmã Priscila não, pastor, não. Quero não, pastor. Tá bom. Vamos então, Felipe. Fala aí. Eu achei muito interessante, pastor, esse tópico que o senhor abordou na apostila sobre a capacidade intelectual de Adão e a seu livre-arbítrio. E eu até fiquei pensando, no caso, que quando Satanás tentou a Eva, ela sentiu todo aquele desejo de achar agradável, ou seja, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas eu creio que ela ali, naquele ponto, antes da queda, tinha ainda um total domínio sobre aquele desejo. Creio que depois da queda, o homem nunca mais pôde ter esse domínio até que Cristo viesse. Né?
Sim, exatamente. Quando a gente falou, a gente está tratando, Felipe, lá na igreja, de uma série chamada Cartas para o Novo Mundo. A gente está passando sobre todos os textos das cartas do Novo Testamento, né? Nós começamos com Tiago, concluímos Gálatas nesse domingo. E domingo eu estava falando justamente sobre isso. Quem estava lá no culto lembra do que eu vou dizer. Que entre o desejo do pecado e a consumação do pecado, existe um tempo, um espaço para sua escolha. Eva, ela cai quando ela deseja transgredir aquilo que Deus tinha proibido. Ali ela já tinha pecado, certo? No coração dela, ela já tinha intencionado comer o fruto proibido, certo? Mas ele é consumado quando ela efetivamente consome o fruto, né? A questão é que essa trava desse impulso, né? E eu estava falando sobre Gálatas no capítulo 5, que fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, e dizendo que, esclarecendo, e eu vou registrar isso aqui na aula, que o fruto do Espírito ele não é no plural, né? Não são os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é um único fruto como fosse uma tangerina, né? Um fruto com diversos gomos: benignidade, paz, amor, longanimidade e fidelidade e domínio próprio. O domínio próprio é um fruto do Espírito, é a manifestação do fruto do Espírito. Ou seja, a única chance que nós temos de ter domínio sobre nós mesmos, domínio próprio, é através do Espírito Santo de Deus. Porque o homem não tem mais, a partir dessa decisão de Adão e Eva, essa possibilidade de frear esse impulso. O homem é pecador na sua essência. Sempre que eu e você pudermos escolher entre Deus e o mundo, nós vamos escolher o mundo. Entre Deus e o pecado, nós vamos escolher o pecado. Entre o erro e o acerto, nós vamos escolher o erro. O que faz você e a mim escolher entre o erro e o acerto, escolher o acerto, entre o pecado e Deus, escolher a Deus, é a presença do Espírito Santo. Isso é a manifestação da graça. Por isso que Efésios 2:8, ele trata sobre isso. Vocês são salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de vocês. É um dom de Deus, para que nenhum de vocês se glorie disso. Para que ninguém se vanglorie disso. Porque se eu tenho a capacidade de rejeitar o pecado, eu tenho a capacidade de me salvar em mim mesmo. Mas como um homem é caído, e a teoria, eu falei sobre arminianismo e calvinismo, né? Mas todos eles acreditam na mesma questão, na depravação. Qual é o ponto? É a depravação total do homem. Na depravação total do homem, ambos concordam que houve a depravação total. O homem é incapaz de escolher a Deus a não ser mediante a graça. A diferença entre um e outro é como esse mecanismo da graça funciona, né? Para os calvinistas, que somente aqueles a quem Deus escolheu de antemão na eternidade é que ele concede vida para que ele possa, através do Espírito, tomar essa decisão. E para o arminiano, né, essa escolha, mesmo com a depravação total, essa escolha, né, essa percepção do homem de Deus ainda é capaz de ter essa percepção e, pela graça que Deus concedeu, poder tomar essa escolha entre viver eternamente com Deus. Então, voltando a responder lá a questão da Mariana, para fechar essa questão, o que acontece nesse processo? Né? O que acontece nesse processo? A santidade de Adão, né, de Eva, no caso, ela era uma santidade, sim, mas ela é uma santidade não comprovada. Se você for ver tudo aquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos, que ele fala que o primeiro Adão era somente um apontamento, né? Era uma tipificação daquele que haveria de vir, todo o processo que Adão passa, Jesus também passa. Adão, ele é tentado e escolhe cair. Jesus é tentado no deserto e ele escolhe obedecer. Onde Adão falha, que é no jardim, Jesus, o segundo Adão, vence, que é no Getsemane, que é no jardim também. Então, tudo aquilo que o primeiro Adão falha, o segundo Adão, ele cumpre. Quando ele cumpre, Jesus estabelece uma nova, assim como Adão espiritualmente estabeleceu uma realidade de morte através dele
do pecado dele trouxe a morte no mundo, Jesus estabelece uma nova realidade, que através dele a vida eterna, nós temos acesso à vida eterna, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, Deus permitiu, né? Nesse aspecto, Deus deu a santidade, mas também deu o direito de escolha no homem. Para que fosse essa liberdade, como é que eu posso colocar isso? Para que o homem decidisse e livremente se relacionar com Deus, ele precisava ter o direito de escolha. Por isso que a árvore estava lá. Porque não é escolha, não é liberdade se você não tem escolha. Qual o princípio da liberdade? É a possibilidade da escolha. Todos nós somos livres para escolher entre o certo e o errado. Eu posso escolher matar alguém ou não matar alguém. Eu posso escolher ter uma vida de respeito ou ter uma vida de não respeito. É uma escolha. Mas o simples fato de você poder escolher é aí que consiste a sua liberdade. E Deus deu o direito do homem escolher entre a santidade e o pecado. E o homem escolhe, o Adão, o primeiro Adão, escolhe o pecado. E nessa escolha, ele tira toda a chance de escolha de todos os seus descendentes. Mas Deus tinha um plano que é anunciado de maneira já esplendorosa no ato da queda, quando ele fala, olha, eu coloquei, na sentença que ele bota para a serpente, colocarei inimizade. Gênesis capítulo 3. No versículo... deixa eu botar aqui. O homem declarou a mulher... E ele fala assim, versículo 15, falando para a serpente. Por inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. E este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Deus imediatamente já aponta para a vitória de Cristo, o descendente da mulher, aquele que vinha o fruto da mulher, lembra? Jesus, ele nasce de uma maneira miraculosa da mulher. O Espírito Santo, né, faz com que Maria fique grávida. Então, a semente, o fruto da mulher, né, o fruto da mulher é que esmagaria a cabeça da serpente em relação a Satanás, que tinha construído, né, através da distorção da palavra sobre isso. E aí, quando ele dá essa sentença, em Gênesis 3,15 também, quando ele fala para Abraão, em ti farei bendita, farei abençoada todas as nações, farei de você uma grande nação, em ti serão abençoadas todas as nações, todas as famílias da terra serão abençoadas em você. Ali Deus já apontava para o seu plano de salvação. A escolha que foi tirada de nós na queda de Adão, no capítulo 3, né? Alguns defendem até que o Jardim do Éden, depois eu vou buscar essa informação, ficava no alto do monte, acho que pela referência bíblica ficava no alto, né? No monte onde falhou o primeiro Adão, o segundo Adão, ele é bem sucedido no monte também, no Gólgota, na cruz. Quando essa direito de escolha nossa é retirado, Jesus vem e justamente ele restaura esse direito de escolha. Antes de Cristo, nenhum de nós, ninguém, todos pecaram, estão separados, estão destituídos da glória de Deus. Quando Jesus vem, ele estabelece novamente a capacidade, o direito de escolha para a humanidade. Olha que coisa linda. Jesus morreu na cruz até mesmo para dar direito às pessoas de rejeitarem ele, de dizerem não para ele. Jesus restaurou aquilo que havia sido perdido lá no primeiro momento com Adão e Eva. Jesus restaura através da sua morte. Ele nos dá o direito, mais uma vez, de poder escolher entre a santidade, a separação para Deus, e uma vida com Deus na eternidade, ou a morte eterna, ou a separação eterna com Deus. Então, o livre-arbítrio, Deus, para que nós tivéssemos um relacionamento íntimo e sincero com Deus, ele passa obrigatoriamente pela nossa escolha. Para nós nos relacionarmos em espírito e em verdade com Deus, nós precisamos tomar uma decisão no seu coração. Por isso, e aí para fechar aquilo que nós falamos lá de Gênesis no capítulo 3, no versículo 13, né, se não me engano, no 12,
No 11, perdão. E Deus lhe perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que eu lhe proibi comer? Deus não tinha necessidade alguma de perguntar isso a Adão, no sentido de que Deus sabia o que tinha acontecido. Deus, ele é onisciente. Deus sabia do que tinha ocorrido. Só que é necessário que nós confessemos os nossos pecados. É necessário que nós confessemos com a nossa boca os nossos pecados. É necessário que nós confessemos o nosso erro. Deus espera de mim e de você que nós confessemos o nosso erro diante dele. E a nossa natureza é sempre justificar. Adão justificou, sim, primeiro colocou a culpa na mulher, depois em Deus. Senhor, foi a mulher que tu me deste. Foi a mulher que tu me deste. Então, a culpa é da mulher, e se não for dela, é tua, porque quem me deu a mulher é você. Eu estava aqui benzão, estava de boa aqui no jardim do Éden, e você resolveu me dar uma mulher, e foi a mulher que tu me deste que me fez tudo aí. Eva coloca a culpa na serpente. Nossa natureza continua sendo a mesma. Quando nós caímos, nós sempre queremos dar desculpa sobre algo. É sempre justificar. É porque ninguém sabe o que eu estou passando, é porque é muito difícil, é porque é isso, é porque é aquilo, é porque eu fui tentado, é que ninguém sabe da prova que eu estou passando. A gente sempre tenta justificar, mas nós esquecemos que Deus, ele não perdoa justificativas. Deus, ele perdoa o pecado. E para o pecado ser perdoado, ele precisa ser confessado. Ele precisa ser assumido diante do Senhor. Nós precisamos ter isso em mente. Deus, ele tem um plano estabelecido desde a eternidade. E nada, absolutamente nada mudou esse plano desde então. Quando a queda cai, Deus estava preparado. Quando a queda acontece, Deus estava preparado. Quando o homem e a mulher decidem sobre a escolha que eles teriam a partir da sua santidade, Adão e Eva vai estabelecendo as suas decisões e as consequências dessas decisões. E Gênesis capítulo 3, ele é importantíssimo do ponto de vista da nossa vida. Tem muitas coisas que a gente ainda pode falar aqui. Muitas coisas. Nós podemos falar de uma lista de pecados de Gálatas. Uma lista de pecados que nós tratamos lá em Gálatas 5. Mas a essência, isso que vocês precisam entender e que tem que ficar claro. As manifestações da obra da carne, elas são só as manifestações. O pecado, ele nasce de um único processo. Da desobediência. Da tentativa do homem de tomar para si a sua própria decisão. Quando o homem faz isso, tenta tomar as rédeas da sua vida e tomar as suas próprias decisões sobre o seu próprio entendimento e escolhe no seu coração ser desobediente a Deus e a sua palavra, a partir daí todo o pecado é consequência de uma única decisão. Por isso que em Samuel, quando Saul, depois a gente vai ler em outras aulas, a gente vai ler esse texto, quando Saul ele peca, e aí Samuel confronta ele fala, mas foi culpa do povo, eles queriam e tal, não sei o quê. E ele fala, mas eu sacrifiquei um monte de bezerro aí para Deus, matei um monte de boi. E Samuel vira para ele diretamente e fala, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Que Jesus abençoe a sua vida nessa noite, que seja uma aula que você possa meditar sobre ela. Nós vamos continuar aí falando sobre isso, o teste e outras partes nas próximas aulas, mas que o Senhor te abençoe, tá bom? Que o Senhor dê um entendimento sobre essa passagem, que você tenha domínio próprio, baseado no Espírito. A gente tem falado sobre isso. Busque o Espírito. A nossa natureza é essa. Adão, Eva, nós, todos temos a mesma natureza. Eva tinha uma escolha. Ela desejou pecar no seu coração, mas ela só consumou o pecado quando ela efetivamente comeu do fruto proibido. Desejo, ele vai nascer no seu e no meu coração. Mas lembre-se disso, entre o desejo e o pecado, você tem um espaço de tempo, um momento de escolha. Você pode escolher não consumar isso.
Você pode escolher refrear esse seu impulso. Como, pastor? Busque, seja cheio do Espírito. Só ele pode ser capaz, só ele não, só pode ser não, somente ele é capaz de te dar a condição de você ter domínio próprio sobre a sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Eu vou pedir, não sei quem está com o microfone aberto, vou pedir para a Priscila. Priscila, você pode orar para nós encerrarmos a aula em nome de Jesus? E aí nós voltamos na próxima semana. Quinta-feira nós temos culto online. Que Jesus abençoe a sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, novamente aqui estamos, Senhor, diante de Ti, te agradecendo, Senhor, por este estudo, Senhor. Pai, continua usando o Teu servo, Pai. Continua, Senhor, nos capacitando para entender também, Senhor. Obrigada por este estudo. Que tenhamos, Senhor, uma semana abençoada. Que o Senhor cumpra os propósitos de cada um de nós aqui nesta noite, Senhor. E assim eu te oro, Jesus. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Fiquem na paz. Até quinta-feira, culto online. Pastor, Amém. faltou Oi. a pergunta que o senhor disse que ia deixar para o final. Qual pergunta? O senhor fez lá, o senhor falou, não, vou deixar para o final. Eu já respondi, né? Que era sobre por que Deus perguntou a Adão porque ele tinha pecado. Tá Tá bom. bom? Foi Fica mal. na paz. Paz. Boa noite. Amém. Boa noite. Paz. Boa noite.